Amigas e amigos, leitores fiéis, bom dia. Não, talvez boa tarde. Quem sabe, boa noite. Esse meu início, esse meu começo de conversa se deve, eu acho, à minha preferência pela ideia de que o tempo não existe. De qualquer maneira, eu tenho que dar primeiro uma informação que me apraz transmitir a vocês e depois outra que eu chamaria de técnica. A primeira é que, nesse momento, Carta Capital completa 25 anos de idade. Ela foi lançada como mensal em 94, fim de agosto de 94. Tornou-se quinzenal em março de 96 e finalmente semanal no fim de agosto de 2001. Estamos completando 25 anos de idade. E não é pouco. A informação técnica é a seguinte: perguntas para este senhor sentado à vossa frente, entregue aqui embaixo. Tem que ser aqui embaixo. Me dizem para reproduzir esse gesto, aqui embaixo. Eu ainda não entendi exatamente onde, mas não importa. As perguntas dirigidas ao Mino têm que ser entregues aqui embaixo. Vamos lá. Estou aqui disposto a responder a tudo. Mino, pergunta da Mônica Vieira. O Ministério Público vem tentando responsabilizar alguns militares ainda vivos por atos criminosos cometidos no regime ditatorial, Sim. baseados no direito internacional. De acordo com as leis internacionais, sequestro, oculação de cadáver não são alcançados pela prescrição ou anistia. Se fosse possível criminalizar essas pessoas, isso teria qual impacto para o país no longo prazo? Não, seria o justo, seria o salutar, seria o digno. Mas o Brasil, sabemos, é um país absolutamente peculiar. Tudo o que acontece aqui é único no confronto com outros países que passaram por vicissitudes similares às nossas. Então, sempre se dá um jeito para respeitar o nosso exército de ocupação, que essa é a dura verdade, a verdade factual. O nosso exército é de ocupação. Graças a isso, as suas condições especiais, ele foi capaz de deferir muitos e muitos golpes desde a fundação da República. Mino, Vicky Ferrante manda essa pergunta direto de Montevidéu. Só queria dizer que para aqueles que seguem a história do Brasil, a voz de Mino Carta é essencial hoje. E por esse motivo, e para aumentar a confusão, quero perguntar-lhe o que foi a história do tenentismo e qual o papel que as Forças Armadas podem desempenhar na saída desta nova ditadura. O papel é sempre o que elas gostam de assumir, né? Então, eu não sei francamente. As nossas Forças Armadas já tiveram alguns méritos, por exemplo, de serem nacionalistas. Hoje são entreguistas, para usar a palavra correta. Então, não tenho a menor confiança nos militares que hoje apoiam Bolsonaro
a menor confiança, a menor confiança. Os militares que apoiam Bolsonaro e que o deixam ali protegido, devidamente protegido. Nada no Brasil é mais potente, mais forte, mais decisivo do que um exército de ocupação. Dionísio José Garaípe. A mim só me resta a possibilidade de ler. Que novela ou obra poética você recomendaria a um homem de 82 anos vivendo nas Serras Capixabas? Você tem quase a minha idade. Não chegou ainda lá, mas está se aproximando. Que leitura eu recomendo? Bem, se falamos de autores brasileiros, eu diria que vale a leitura vale muito, de Machado de Assis. A leitura de Guimarães Rosa. A leitura de um outro ângulo de Raimundo Fauro, de Gilberto Freire. Vânia Maria Pereira. Gostei muito do programa, embora não estejamos tão animados. Não é tanto uma pergunta, mas um desabafo. A culpa do que o Bolsonaro, que não está no seu juízo perfeito, faz, não é do Congresso? Nossa justiça está amordaçada? É por dinheiro? Por severas ameaças? Sei que não dá para responder, mas isso tudo é irrecuperável? Dá para responder. Dá. Agora, não cometamos erros de avaliação. Bolsonaro é um demente. Ele está doente e não sabe. Os filhos dele são tão dementes quanto ele. Independentemente das mazelas de variados matizes que eles já armaram. E outras vão armar tranquilamente. Tangidos por essa demência de energúmenos absolutamente irreversível. Aliás, protegidos pelos militares, aos quais eu me referi há pouco. Agora, não vamos esquecer que desde o golpe de 2016, de verdade iniciado pela Lava Jato, desse fantástico paspalho chamado Moro, porque o que é doloroso é que é tudo de uma mediocridade lancinante, tudo de uma mediocridade horrível. Então, o golpe de 16, iniciado de fato 2 anos antes pela Lava Jato, se dá graças a uma manobra que junta do mesmo lado os próprios poderes da República, que se dizia e que pretendia ser democrática. Isso tudo é ridículo, pessoas, gente. É ridículo. É ridículo e mostra o que somos. É isso. Mino, pergunta do José Chaves. Todo o meu respeito para esse grande brasileiro, Mino Carta. Acho que o povo brasileiro não sabe o que acontece. A massa não tem acesso às informações. Nem as elites têm interesse. O império domina. Como mudar isso? Não há como mudar enquanto o país for uma terra medieval, onde a Casa Grande e a Senzala continuam de pé. Ninguém fez nada para acabar com isso. Quando um governante voltou-se para o emprego de políticas sociais destinadas a melhorar a vida da população, voltadas, sobretudo, a
trazer para o convívio geral os pobres do Brasil, que são a larga maioria. Quando houve esse governante, ele acabou condenado e preso sem provas numa prisão de Curitiba para impedir, porque esse era o objetivo do golpe, para impedir que ele participasse da eleição de 2018, que ele inevitavelmente venceria. Então, essa é a razão do golpe. Que país é esse? Onde pode se dar algo similar? Há intelectuais nativos que dizem que isso já aconteceu na Alemanha, na Itália, não sei mais aonde. Mas, na verdade, algo similar só acontece porque estamos no Brasil. Rafael de Domênico escreve, pergunta para o Mino se ele não se acha parecido naquela foto ali atrás dele com o Pasolini. Um grande abraço. Não sei, sinceramente. Cabe aos telespectadores, aos senhores que me veem, decidir se eu pareço com Pasolini ou não. Diego Freire pergunta, caro Mino, acredito que você, pela origem, deve acompanhar até hoje o campeonato italiano de futebol. Então me conte, para qual time de lá você torce? E aqui, alguma equipe mexe com você? Bem, eu devo confessar que não torço mais para ninguém. De modo geral, a minha torcida é contra alguém, não a favor. Agora, me interessa o campeonato italiano, sim, eu acompanho. Começou na semana passada, vai prosseguir nesse próximo fim de semana, iminente, aliás. E eu torço, por exemplo, contra a Juventus. É uma torcida cidadal que eu desenvolvo com todo o ímpeto de que eu sou capaz, irremediavelmente. É algo mais forte do que eu mesmo. Contra a Juventus. Outra torcida que eu conduzo é contra o Milan, até mesmo por causa das suas origens. Nesse momento, eu não torceria contra o Internazionale, que é comandado por um grande técnico chamado Conte. Quando eu era garoto, genovês, nascido em Gênova, eu torcia pelo Sampdoria. Quer dizer, na origem torcia pelo Andrea Doria, que em 1946 se fundiu com outro time genovês, chamado Sampierdarenese. Então, esses dois times se juntaram e nasceu o Sampdoria. E eu torcia pelo Sampdoria. Contra o Genoa, que era o clube áurico, o clube dos senhores da cidade. No Brasil, já torci, menino ainda, pelo Palmeiras. Hoje não torço mais. E devo confessar a vocês que o futebol brasileiro não me interessa. Eu acho que é o nosso circo. E nós funcionamos muito como se a vida fosse um jogo de futebol. Isso me irrita sobremaneira. Sobremaneira.
nem digo quanto. Meus caros, cheguei ao fim de uma tertúlia que me agrada muito, porque conversar com vocês é realmente o ideal, é a comunicação direta, que vale muito. Agora, inscrevam-se ao programa de Carta Capital, inscrevam-se à Carta Capital, sejam nossos sócios nessa batalha que já completa 25 anos, sempre levando em conta o respeito que devemos aos leitores e ao interesse do Brasil. Esse é o nosso compromisso com os leitores e com o país.